O assunto é saúde e você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, episódio de hoje. Quando a gente começa assim, o episódio de hoje fala assim, sono. A resposta é sim, muito. Eu tenho. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar como a qualidade do sono vai afetar a sua saúde. Muitas coisas que a gente tem que desmistificar. Desde uma coisa muito importante, você pode ser que você esteja obeso porque você não dorme direito. Mito ou verdade? Cara, completa verdade. A gente vai falar sobre isso hoje. Durante o sono, é possível repor energias e regular o metabolismo, fatores essenciais para manter o corpo e mente saudáveis. Especialistas recomendam, em média, 8 horas de sono por dia, que podem variar de acordo com a idade. Ao longo prazo, a má qualidade do sono aumenta os riscos cardiovasculares. Noites mal dormidas também estão associadas à pressão alta, diabetes e obesidade. Além dos problemas de saúde física, existem também os problemas de saúde mental que vêm por causa do sono, como a depressão, a falta de concentração e a mudança de humor. Para falarmos sobre o assunto de hoje, nós convidamos duas pessoas que são especialistas em sono e em obesidade também. Primeiro eu vou trazer aqui a doutora Luciane Zufo, que é fisioterapeuta do sono, tratamento dos distúrbios respiratórios do sono e trabalha com adaptação do CPAP e BIPAP. Lu, terceira vez, agora já pode pedir música. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui para poder falar mais um pouquinho de sono, né? Que é um assunto tão importante para a nossa saúde. É importante as pessoas saberem também que o nosso episódio do sono, logo no começo do Jeff Podcast, é o segundo episódio mais visto. Ele só perde para endometriose. Então, assim, para a gente ver o quão importante é. Importante falar para vocês também, porque a doutora Luciane Zufo, ela tem um podcast que só fala de sono. Então, se você está com sono, ou melhor, se você perdeu o sono, aproveita para maratonar, né, Lu? Exatamente. Como é que é o nome do podcast? Fale para o pessoal. Sono Podcast. Então, Sono Podcast, já fui lá, já falamos um pouquinho sobre sono, e aí agora é a segunda vez. Bem, do outro lado, uma menina nova que tem um futuro brilhante, que eu acho que é a primeira vez que está aqui, doutora Amanda Alcântara. Ela trabalha com medicina do esporte e emagrecimento e tem como propósito modificar o seu metabolismo e te emagrecer com saúde. Bom dia, obrigado. Toda vez é só chamar, eu sei que você está aqui, não sei se é a sexta, oitava, décima vez. Eu acho que é a oitava, nona, décima, não sei. Praticamente pagando um IPTU aqui no Jeff Podcast, mas é sempre maravilhoso estar aqui. Agora, pra Lu saber, depois da terceira que você pede a música, a quarta você já paga uma conta. Paga um IPTU, entendeu? Paga um boleto. Sim. Já vem com um pedágio. Bem, turma, pra gente falar e pra continuar realmente o nosso Jeff Podcast a funcionar, a gente vai falar agora sobre os nossos patrocinadores. Então, para a gente existir, vamos falar inicialmente o nosso grande patrocinador, que é o Hospital Checkup. Checkup é o queridinho de Manaus, ele está no coração da nossa cidade, no bairro de Adrianópolis. Eu sempre falo aqui, há 15 anos eu estou no Hospital Checkup. Se você quiser praticidade, pega seu celular, entre em contato com eles. Você pode agendar a sua consulta, você pode agendar o seu exame, pode agendar até a sua cirurgia. Então, tudo que você precisar, na palma da mão, Hospital Checkup. IBK, rapaz, desapega do carro. Eu alugo meu carro pela IBK já há 2 anos. Vou contar uma história para vocês. Primeiro ano, aluguei um carro, achava o máximo ele. Chegou no final do primeiro ano, não gostei. E daí eu quis trocar o carro. Muito fácil. Se eu tivesse comprado esse carro, eu ia ter toda aquela dificuldade de perda de dinheiro, perda de valor, ia ter aquele estresse todo, e eu não tive nada. Simplesmente eu deixei o carro lá, peguei um outro e estava tudo acertado. E para terminar, Graco Viagens, Graco Turismo, a gente vai falar sobre a possibilidade de você ir para a Europa. Quem mora aqui em Manaus, o voo Manaus-Lisboa voltou direto. Então, se você quer ir para a Europa, essa é a sua chance. Não vai perder tempo. Você pode parcelar no cartão e você pode aproveitar toda o nosso antigo continente, que é a Europa. Então, Graco Viagens, ele consegue fazer tudo para você. Meninas, falando sobre sono, olha só, estudos realizados pela USP
com crianças de escolas públicas e particulares de São Paulo e Fortaleza, mostraram que a má qualidade de sono afeta a saúde de crianças de 5 a 7 anos. Doutora Zufo, eu queria que você comentasse um pouco disso que está acontecendo, a gente já está pegando até a molecada. Exatamente, no aprendizado, na condição da criança, como ela acorda. Então, assim, o sono é extremamente importante, desde quando a gente nasce, né, onde o bebê não tem ciclo circadiano correto, né, regulado, e aí começa a regular o ciclo dele. Então, a rotina no sono da criança, a quantidade de horas adequadas que uma criança precisa dormir e que ela durma essa quantidade necessária, né, isso faz toda a diferença para como ela vai acordar, o comportamento. A criança que dorme mal, que dorme pouco, que tem um sono fragmentado, ela acorda estressada, acorda agitada, tem dificuldade de aprendizado, né? Ela não tem um desenvolvimento legal na escola, ou seja, começa a ter problemas no aprendizado na escola. O cognitivo dela também é afetado. Então veja como a criança também é afetada por um sono de má qualidade. E quando a gente fala de má qualidade, a gente vai falar de quantidade de horas inadequadas, ou seja, a criança deveria dormir 10 horas, ou 11 horas, ou 12, ela dorme o quê? 6 horas, 7 horas. É muito pouco para uma criança, né? Então, a gente sabe que a quantidade de horas impacta diretamente no desenvolvimento da criança, tá? E a gente tem hoje muitos distúrbios de crianças que até as escolas, os professores relatam, ele é muito agitado na escola, né? Talvez ele tenha algum problema. Às vezes a criança não tem problema nenhum. Ela tem um sono de má qualidade. Ela não dorme o suficiente para descansar, para melhorar a memória, né? Para recuperar a energia dela. Olha, eu lembro que antigamente as nossas mães nos colocavam, eu lembro, 9 horas, tá todo mundo dormindo. E hoje as famílias estar dormindo às 9, acho que é uma raridade. Eu vejo quando eu faço em todo o investigatório das minhas pacientes, a família vai dormir por volta de 11 horas. Então, e as crianças acompanham. E outra coisa, a criança acorda muito cedo. Então, nós temos as escolas, elas iniciam, a maioria das escolas inicia às 7 horas da manhã, né? E para uma criança estar às 7 horas da manhã na escola, muitos acordam às 5h30. Então, 5h30 da manhã, uma criança despertando para estar na escola às 7, né? Tem trânsito, tem toda aquela questão de organizar a casa, organizar a criança para ir para a escola. Então, olha quantas horas essa criança dorme. Então, hoje, os adultos estão dormindo menos, uma média de 6 horas e meia, que nossa faixa etária deveria ser 8 horas. E as crianças que deveriam estar dormindo 9 a 10 horas, estão dormindo 6, 7 horas. Então, chega a ser 2 horas a menos. E o prejuízo é imenso. Eu acho que tem 2 pontos aqui para falar. Primeiro, como até cirurgião de cabeça e pescoço. Eu vejo que as pessoas banalizam uma coisa que é simples. É normal, doutora, a criança roncar? Não. Roncar não é normal em nenhuma idade. Pra ninguém, né? Se você tem um bebê e ronca, procure, converse com o pediatra e leve a um especialista, que seria um otorrino especialista em criança, para avaliar o que está acontecendo. O que eu trago aqui? As crianças que roncam, na realidade, geralmente você pode ter uma obstrução. O mais comum são as amígdalas aumentadas e a adenoide. Eu lembro que o meu filho, o Vinícius, ele tinha problema com a amígdala e a adenoide aumentada. E aí ele roncava. O que acontece essa criança que ronca? Ela não dorme direito. No outro dia ela acorda, está cansada. No colégio ela é dita como, primeiro, que ela é preguiçosa porque ela passa o dia todinho ali, ou ela inverte e fica extremamente agitada. E de repente, às vezes, até acham que tem TDAH, que tem uma coisa, e não. E outra coisa, aí eu ia perguntar para você, Amanda, e nesse momento que um sono, principalmente quando a gente vai pegar a criança, quais são os hormônios ali que de noite eles têm que fazer o efeito dele, e qual o impacto para essa criança? Na verdade, assim, vamos falar dos hormônios, mas vamos falar de tudo, né? Tu falaste uma coisa muito interessante, é que a parte também do ciclo circadiano. O nosso ciclo circadiano, que assim, o nosso corpo, ele é tipo um relógio. Todas as nossas células têm um horário, né? Então, o nosso ciclo circadiano, ele é moldado, ele é criado, a gente aprende tudo muito bonitinho. Então, se desde a infância tu já é acostumado a dormir mal, tu vai ser um adolescente que vai dormir mal, tu vai ser um adulto que vai dormir mal, provavelmente um adulto obeso, estressado e ansioso.
Então, assim, essa é a sequência, né? E isso acontece, essa sequência, ela só acontece porque acontece muita alteração hormonal também. Porque vai acontecer alteração de GH, de testosterona, vai acontecer alteração de melatonina, alteração de cortisol. E tudo isso é muito importante para a formação psíquica da criança. É muito importante para o desenvolvimento, do crescimento também da criança. Então, são vários pontos que vão ser impactados. Falando especificamente da criança ainda, né? E a criança que ronca, ela vai ter um sono fragmentado. Então, o ronco significa o quê? Que você não está respirando corretamente. Então, o sono vai ser fragmentado e pode até a oxigenação não ser uma oxigenação plena. Então, com o sono fragmentado, não é um sono de qualidade. E ela não consegue atingir as fases corretas do sono. Sim. E isso vai deixar ela o quê? Tendo um sono de má qualidade, em horas e em qualidade, ou seja, em quantidade de horas inadequadas, em qualidade também. E eu acho uma coisa interessante essa questão do ronco, porque às vezes isso chega no consultório como se o ronco fosse uma culpa da pessoa. Então, assim, a pessoa ronca. Meu marido ronca, minha esposa ronca, meu filho, meu Deus do céu, não me deixa dormir porque ele ronca pra caramba. E é colocado como se fosse culpa. E não é, né? É alguma questão que precisa ser avaliada, diagnosticada, entendido o porquê que aquela pessoa está roncando. E vamos tratar. Então, não é algo assim, né? É a consequência, né? É. Não é a culpa, Não, a pessoa não tá roncando porque ela quer. Deixa eu roncar. Ninguém quer roncar. Ninguém quer roncar. Amanda, outra coisa, a gente começou muito falando sobre crianças, mas a gente até observa hoje em dia muito sobre performance no dia a dia. Então, a gente vê pessoas multitarefas que começam o dia muito cedo, muito trabalho e vão dormir muito tarde. Essa privação de sono, porque tem um estudo falando muito sobre demência. Fala um pouquinho pra gente qual é essa relação de demência com o sono. Tá, vamos falar um pouco sobre isso. Quando a gente dorme, e assim, eu tô com uma especialista aqui do meu lado, e se eu falar alguma besteira, por favor, me corrija. Quando nós dormimos, principalmente em algumas fases do sono, o nosso corpo, ele utiliza para configurar toda a nossa memória, para, digamos que, realmente fixar a nossa memória, faz parte do nosso aprendizado. Acontece uma espécie de regeneração toda do nosso corpo. Então, é como se a gente apertasse uma tecla e dizer, opa, deixa eu fazer a limpeza aqui daquilo, tudo que a gente não precisa, deixa eu pegar tudo que eu preciso e vamos começar um novo dia. Só que para isso acontecer, tem uma quantidade específica de horas. E aí, como o Luciane muito bem falou, para a nossa faixa etária, mais ou menos umas 8 horas de sono, 7,5, 8 horas, né? E para crianças isso muito mais, 10 horas, 11 horas, 12 horas. Então, imagina, nós passarmos uma vida inteira, 30 anos, dormindo menos, é como se toda noite nós não fizéssemos essa limpeza que deveria acontecer. Então, o nosso corpo vai ficando mais cansado, as nossas células vão ficando mais cansadas e automaticamente os neurônios também. Então, assim, acredito que tem muito dessa associação, né, entre demência e entre essa má qualidade do sono. E aí eu vou colocar um dado aqui interessante, que demência e Alzheimer, quando a gente coloca na balança de quais são as 4 questões que mais matam, o Alzheimer e a demência está aqui, ó, em segundo lugar. Então, é algo que tem que se preocupar muito, porque hoje o que acontece? A nossa população está vivendo muito mais, né? Então, vive-se com 70, 80, mas com qual qualidade? Porque geralmente a demência tem chegado muito antes. E é por causa da qualidade de vida, do sono, enfim, de muitas questões. Isso que eu ia perguntar, Lu, você que está no dia a dia e a gente está falando especificamente de sono, que é o que você trabalha no dia a dia. Como é que chega esse paciente no seu consultório? Então, o paciente chega para tratar o sono e já tem outras comorbidades associadas. A grande maioria já tem problema cardiovascular. Ele já tem uma hipertensão instalada, uma pressão alta instalada. Ele já está com alguma arritmia noturna, geralmente. Ele está com o início ali alguns com a questão da memória, falha da memória, problema cognitivo mesmo, né? E o que acontece? Quando o paciente chega para tratar o sono, ele já chega com uma apneia moderada e grave. Raramente chega um paciente com apneia leve no início, porque a apneia do sono, ela leva a distúrbios cardiovasculares, principalmente hipertensão, arritmia, né? E a gente pode levar até um infarto, quando os pacientes chegam a infartar. Lu, vamos lá, eu queria só que você desse um passo atrás. Explica para as pessoas o que é apneia, porque quando você fala, a maioria das vezes a turma não entende. O que é apneia? A apneia do sono são paradas respiratórias. É como você
Se você estivesse fazendo um mergulho, você vai mergulhar no rio ou na água, você prende a respiração. E aí você fica sem respirar. A apneia é exatamente isso. É o momento que você para de respirar, só que isso acontece dormindo. Essas paradas respiratórias elas acontecem de 10 segundos e podem ser paradas que ficam ali durante até mais de 1 minuto, a pessoa sem respirar. Ou seja, imagina, você está dormindo e você está parando de respirar. E você não tem controle disso, tá? E aí, o que acontece? Essas paradas acontecem, em média, mais de 100, 200, 300, 500 paradas numa noite, né? Então, a gente divide isso pelo número de horas, a gente tem 15 paradas, 30 paradas, 40 paradas por hora. E cada vez que você para de respirar dormindo, a oxigenação reduz. E aí nós temos, durante uma noite, aquela oxigenação que reduz e aumenta. Então, a gente dessatura e ressatura, dessatura e ressatura. Isso causa um dano sistêmico no nosso organismo, absurdo. A pressão arterial, ao invés de reduzir à noite, ela aumenta. A frequência cardíaca, em vez de ficar também reduzir em níveis de 20% a menos, ela aumenta. Então, o nosso organismo fica tendo um estresse, quer dizer, estressado a noite inteira, devido ao quê? As paradas respiratórias. Por quê? O teu cérebro, ele fica tentando te acordar a noite inteira, para que você volte a respirar. Então, imagina uma pessoa que tem lá 40 paradas por hora, ou 60 por hora, que é o que realmente às vezes chega, a maioria chega nesse nível, 40, 60, pessoas que chegam com 100 paradas por hora. Então, imagina, uma pessoa não dorme. Ela não descansa, né? Não momento nenhum. Ela não descansa nada. E ela não entra no sono profundo. Ela não chega no sono REM. Por quê? A todo momento ela para de respirar e a todo momento o cérebro dela tenta acordá-la para voltar a respirar. Por isso essas pessoas têm um sono de má qualidade. E geralmente qual é o sintoma? O sintoma é você acordar cansado. Porque se você perguntar para a pessoa, você ronca? E vai falar, não sei. Eu tô dormindo, não sei se eu ronco. Você sente as paradas respiratórias? Não percebo. A maioria das pessoas não percebe que para de respirar. Mas está acontecendo. Isso a gente vê aonde? No exame de polissonografia, que é o exame do sono. Por isso é importante avaliar como você acorda. Então, se você acorda cansado, dormiu 6, 7 horas e agora com aquela sensação que não dormiu bem, que a noite foi curta, tem dificuldade de sair da cama, indisposição pela manhã, e aí vem aquela fadiga crônica durante o dia. A sonolência é um sintoma clássico. A pessoa tem sonolência no dia, acabou de acordar, ela continua com sono. Ela vai trabalhar, ela tem sonolência no trabalho. Ela está no trânsito, ela tem sonolência no trânsito. Se ela senta ali para esperar, para ler alguma coisa, um livro, ela tem sonolência. Dorme, tá? Ô, Amanda, e quando a gente está falando sobre essas paradas, a gente está alterando completamente. E eu vou tentar lembrar um pouquinho aí para as pessoas. O TSH, que é o hormônio da tireoide, ele vai ser produzido meia-noite. A melatonina no final da tarde. Quando eu tenho essas paradas, vamos falar especificamente. O que acontece no nosso organismo? Quais são os hormônios que eu desregulo e que no final vai me trazer prejuízos como a obesidade? Bora falar um pouquinho de um hormônio que eu acho que todo mundo tem um interesse, que é a testosterona, né? Então, assim, quando dorme-se menos, e aí eu vou usar tanto quantidade quanto qualidade, né? Então, assim, às vezes você até dorme 7 horas, mas o teu sono é de péssima qualidade. Então, você não recupera, você jamais vai conseguir fazer tua produção de testosterona adequada, tua produção de GH e, consequentemente, de testosterona também. Então, imagina, você tendo várias paradas. Eu tô assustada até com essa quantidade de paradas por hora. 60 paradas. Uma por minuto. Uma parada por minuto. Então, imagina, 60 paradas por minuto, você para 60 vezes por hora você para de respirar. Exatamente. Então, imagina, isso acontecendo, tu não vai ter a tua produção adequada hormonal, jamais, em nenhum momento. Porque quem responde a isso é toda uma sequência, uma cadência, a tua glândula vai ter que responder. Se você não segue a sequência de sono adequada, isso não acontece. Então, o que se observa? Tem estudos interessantes que avaliam apenas a produção de testosterona de acordo com a quantidade e qualidade de sono. Então, o que foi observado? Que pessoas que eram privadas de sono 2 horas, ou seja, começaram a dormir 2 horas a menos, o valor da testosterona, tanto a testosterona total quanto a testosterona livre, foram diminuindo.
independente de qualquer outra modificação que estava acontecendo no dia a dia, na rotina daquela pessoa. Não foi feita nenhuma intervenção farmacológica. E o contrário também. Aumentando-se a quantidade de sono em 2 horas, o valor de testosterona foi aumentado. Então, assim, o que eu identifico? Existe uma forma muito prática, eficaz, de você ativar o teu metabolismo, de você ter mais saúde, de você evitar a obesidade, tratar a obesidade, que é dormir. Só que hoje em dia, dormir é muito banalizado. Então, as pessoas utilizam... É como se dormir fosse perder tempo. E acredito que tanto eu quanto a Luciane, nos nossos consultórios, nós falamos muito disso para os pacientes. Porque tem gente que simplesmente não quer dormir, porque não acha que é importante, que está perdendo tempo. Olha, eu vou ser sério para vocês. No meu auge dos 120 quilos, eu acreditava que dormir era besteira. Eu falei, pô, pra que eu vou dormir? Eu podia estar... Cara, eu podia estar estudando. Podia estar aprendendo. Tem pessoas que se sentem mais produtivas à noite. Sim. Não acontece isso também? Exatamente. E aí, não, só que o grande problema, até eu entendo pessoas que gostam, só que você sabe uma coisa que eu mudei a chave foi o seguinte, eu gosto muito da noite, beleza. Por que eu não inverto? Eu comecei a dormir muito cedo para acordar muito cedo. Então, assim, eu pego o final da noite lá atrás. E é o que você está falando. Lá em casa, a gente está 9 horas da noite, está todo mundo deitado. Olhei. Porque a gente entendeu que o sono era importante. Porque no outro dia a gente acordava melhor. E até a Luciane falou uma coisa que é interessante. Os colégios no Brasil... quando a gente vai lá para fora, Canadá, Estados Unidos, a gente vê, França, a gente vê que os colégios eles são o dia todo, né? Então os meninos começam a aula 9 horas da manhã e eles vão terminar às 5 da tarde. Só que aqui no Brasil o costume não é esse. Ou você estuda de manhã ou você estuda à tarde. Só que qual é a visão minha como médico do que a gente está falando? Meu filho tem que acordar às 5h30. Você tá entendendo? Então assim, não dá para dizer que meu filho 7 horas da manhã ele vai estar produtivo. Nós não estamos produtivos 7 horas da manhã. Entendeu? As crianças chegam sonolentas na escola. É. E até ela acordar realmente, dá 9 horas da manhã. Já passou ali 2 tempos de aula. Então, às vezes, o teu filho não rende na escola, não tem aquele rendimento esperado, porque ele realmente não tem um sono de qualidade, a quantidade não está adequada, né? E tem crianças também, tem a questão característica da pessoa. Tem pessoas que são realmente mais matutinas. E tem outros que são vespertinos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar. Que a gente chama hoje, que a gente está estudando muito, são os fenótipos. Então, isso é muito interessante. Legal. Isso é muito interessante. Outra, né? Então, a gente tem pessoas que, por mais que elas tenham um sono de qualidade à noite, perfeito, não tem distúrbio nenhum no sono, não ronca, não tem apneia, não tem insônia, mas elas não são matutinas, elas são vespertinas. Então, elas rendem mais à tarde. Não adianta você colocar essa pessoa para bater o ponto 7 horas da manhã. Ela não vai render no trabalho. O teu filho não vai render na escola. Então, isso tem que ser observado também, as características próprias do indivíduo. Mas eu vou aproveitar até contigo para a gente falar sobre, ainda no ramo da molecada, mas entra para o adulto também. A história do que a gente vê, os distúrbios de sono, muito ligado à tela. Porque eu vejo hoje, a regra lá em casa é, depois da janta, esquece tela. É a briga para dizer assim, olha, todo mundo senta lá às 6h30, 7 horas para jantar. Terminou, não pega a tela. Qual o reflexo no sono, a tela e sono? Total. Por que dá mal? Total. Hoje, nossa sociedade está totalmente alienada às telas, né? Então, todo mundo, a grande maioria, isso que acontece na tua casa, que tu tá tentando mudar, é o ideal. É maravilhoso, né? Só que a grande maioria não consegue. Então, as pessoas levam o celular para a cama. Elas deitam e pegam o celular para relaxar. Então, elas imaginam que elas vão descansar. Agora é meu momento, eu vou ver meu celular, eu vou ficar relaxando aqui até eu dormir. Só que aí ele está prejudicando o quê? A produção de melatonina. Porque a tela do telefone, o telefone ele emite uma luz azul. Essa luz azul entrando aqui na nossa glândula pineal, né, ela interfere diretamente na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E aí as pessoas querem o quê? Tomar hormônios lá na drogaria, comprar, na farmácia, comprar melatonina. Mas se respeitasse, né, o nosso organismo produz o hormônio. Então, o que o celular faz? A tela do telefone, do tablet, vai evitar, vai prejudicar a produção de melatonina. O que a melatonina vai fazer? Você vai ter dificuldade para pegar no sono. Ao invés de você estar ali relaxando para dormir, você vai ficar muito mais acelerado.
o teu cérebro está recebendo Você fica- informação. Ali, informações, ele não entende que é noite. Está recebendo luminosidade. Então, para o teu cérebro, o que que acontece? Ele está entendendo, é dia. Vou manter ele em vigília, vou manter ele acordado, alerta. Porque Teu cortisol tá lá em o cima. cortisol tá lá em cima. Então, olha o descontrole. Cortisol alto, melatonina baixa. Deveria estar ao contrário. Então, as telas são extremamente prejudiciais para o sono. E a gente deve evitar as telas. Deixar de lado, pelo menos 2 horas antes de ir para a cama. Eu tava falando isso agora há pouco, antes de começar aqui o podcast, tava conversando com a Isis, falando que eu tô tentando fazer uma verdadeira detoxificação do celular, né? E como que é difícil pra gente que trabalha com isso, que tem paciente, que cuida de rede social, fazer isso. Mas assim, o que eu tenho feito? Eu falo, cara, se a pessoa quer realmente falar comigo, que é importante, que é minha família, não vai me ligar. Entendeu? Sim. Então, assim, fora isso, à noite, eu não vou estar mais olhando o telefone. Então, não merece a minha atenção. Mas isso é algo que eu decidi. Por quê? Porque eu vi que, se não, caso contrário, eu estaria às 11 horas da noite olhando para um celular. Ao invés de 11 horas da noite, estar olhando para o meu corpo, para o meu descanso, para a minha família, estar lendo algum livro, melhorando o meu sono, me preparando para o dia que vai começar, né, no dia seguinte. Então, assim, mas são escolhas. Escolhas que tu tem que fazer, e não são escolhas assim tão fáceis, porque o celular, ele vicia. É viciante, o celular, ele desperta automaticamente sua dopamina. Então, assim, você fica nos vídeos lá dos Reels, quando em cada Reel é uma descarga de dopamina que vem no teu cérebro. Então, teu cérebro fica extremamente viciado naquilo. E aí tu não pega dopamina de outros locais, porque a tua vida é o celular, o trabalho, o sedentarismo. Olha, vocês estão falando uma coisa que eu também trabalho grande, principalmente porque a gente começou o trabalho da gente até para ter o podcast, vocês vão para o pessoal assistir os cortes do podcast, muitas das coisas acontecem e aí a gente, durante o meio do dia, a gente tem uma coisa chamada vida. Sim. E a vida é estar no consultório, a gente está atendendo, tem nosso paciente, tem menino, tem aquela coisa toda. E muitas das vezes a gente é levado, quando chegar em casa, é a hora que assim, cara, agora eu tô relaxado. Sim. E a primeira coisa que a gente faz é procurar esse danado aqui. É. E aí lá em casa, o meu detox é, de manhã, já faz 1 semana que eu tô fazendo isso, eu acordo e só pego no celular depois que eu deixo os meninos no colégio. Então eu vou tomar café, ajudar os meninos para se arrumar para botar pro colégio, vou falar com o pessoal, vou levar eles até a escola. E depois... Porque assim... E as pessoas, às vezes, começam até a achar estranho um pouco, né? Eu percebi algumas pessoas mandando mensagem, nossa, mas você nunca mais tá online. Quase tu demora pra responder o teu WhatsApp. Eu falo, cara, eu tô na vida. Tem um negócio... Tem uma coisa chamada vida, que eu estou com as pessoas e vivendo. E aí eu vou e olho o celular e eu respondo. Mas eu não vou estar mais escravo disso aqui. Exatamente. Entendeu? Amanda, teve uma vez eu fiz um post seu, que eu achei super interessante, você falando muito sobre... Quem dorme depois das 11 vai ter fome depois das 5 da tarde. Sim. E eu comecei a observar, e eu comecei a entender por que dá 5 da tarde, abre um buraco na barriga, e assim... não, e parece... Não, e o que você botar lá dentro... Tá resolvido. Por que acontece isso? Me explica. Então, por que acontece isso? Acontece uma desregulação de algo chamado GABA. O GABA é um neurotransmissor. Então, se você dorme muito tarde, acontece essa desregulação. E o GABA, que é esse neurotransmissor muito bacana de você ter, porque ele faz uma espécie de controle, de inibição dos impulsos. Então, ele te inibe. Ele vai fazer com que tu não tenha tanto desejo, e um dos desejos é o alimentar. Mas se você não dorme direito, você não vai produzir esse GABA nesse horário. Então, vai vir uma fome muito importante e desgraçada nesse horário. Pacientes que acordam na madrugada, que tem apneia, tem ronco, tem sono fragmentado. Vamos dizer ali que tem o sono, a privação de sono. Ele acorda, ele vai comer, sabia? Ele acorda e vai pra geladeira, compra coisa. Comer de madrugada, né? De madrugada, e comem. Então, a maioria dos pacientes que chegam a tratar o sono, eles acordam, tem esse hábito. Ai, doutor, eu como de madrugada. Eu vejo que as pessoas tendem a ficar muito mais ansiosas também quando não estão dormindo. Estava atendendo um paciente ontem, ele falando, doutor, eu acordo, mas vou relatar aqui. É uma questão, assim, muitas vezes familiar, porque dorme-se com a TV ligada, uma pessoa do casal, o outro não dorme direito, acorda à noite, e esse indivíduo, ele acorda sempre, mas por volta de 2, 3 horas da manhã, não consegue mais dormir, o que ele faz?
celular. Tela. Aí acaba. Aí o negócio acabou. que tava ruim já. Aí acabou. Então a pessoa tenta fazer algo pra não ficar, porque realmente, acredito, é angustiante você não dormir. Então você vai pro celular, você levanta, você vai comer. Tem paciente que sai, que vai caminhar, porque não consegue mais dormir. Ô, Lu, sabe o que eu lembrei agora? Quantas pessoas que você pega no consultório que ou a mulher já separou do marido, ou o negócio a mulher falou assim, ó, ou dá um jeito nisso, ou senão Ou para de roncar, ou... Vou dizer que quase 70%. Olha. É muito alto. Então eu mantenho todos os dias casais. Aí o marido vem sendo empurrado pela esposa. Né? A mulher vem aqui, ele vai na Geralmente é a esposa que leva. Empurrando. Eu não ronco. Ela que eu tô aqui por causa dela. Aí, ou assim, ou é o contrário. Mas a grande maioria é a mulher que traz o marido, né? Porque o homem ronca mais. Sim. Só que ele não percebe nada que tá acontecendo. E o casamento realmente fica complicado. O relacionamento fica muito desgastado. Eu vejo muito que os casais novos hoje, muito legal isso, eles estão se preocupando mais com isso. Então eles casam, o marido começou a roncar, mas acabou de casar, 2 anos, 3 anos, e aí o sono dela, da esposa, tá totalmente fragmentado também. Ela também tá com privação de sono, aí ela acorda estressada e irritada durante o dia. Ela Põe a culpa no marido. já acorda brigando com o marido. E aí acabou de casar, né? Imagina. Aí ela fala, você tem que dormir no quarto separado. Imagina, você acabou de casar e tem que dormir separado. Não vai dar certo. Aí hoje eles estão se preocupando mais. Eles estão buscando tratamento, né? Para o ronco. E aí lá na clínica a gente salva a vida da pessoa, tratando o ronco e salva o casamento. Outra vez eu vi alguém falando sobre sono, falando assim, pô, eu adoro quando o cara casa com a menina bem novinha, porque assim que ela casa, a primeira coisa que ela fala assim, tu para de roncar, vou embora. Aí o cara dá um jeito. Que aí ele quer ser o garanhão ainda e quer a ver. outra esposa já não aguentou, já separou. Já foi. Não, primeiro já foi. Não, e tem casos assim, tem pacientes, tem casos verídicos. O paciente falou, eu já separei a primeira vez por causa do ronco. Foi um dos motivos da minha separação. Sim. Então agora eu preciso tratar, porque eu não tô com dificuldade agora de arranjar uma namorada. A mulher fica comigo até o primeiro dia que ela dorme comigo. Quando ela dorme comigo, ela entende que não vai. Então o ronco, ele afeta a saúde e ele afeta o relacionamento. Com casal, certeza. Não tem jeito. Afeta. A gente tem, inclusive, um estudo americano, que o Brasil também está nessa linha, que do divórcio do sono. O que é esse divórcio do sono? À noite, as pessoas, os casais se separam para poder dormir. Se separam para dormir. Cada um vai dormir no quarto. E aí, o que acontece no relacionamento? O distanciamento. E daqui a pouco, acaba o relacionamento. Acaba a libido, não tem um cheirinho no cangote, as coisas não funcionam. Toda uma conexão de dormir junto, exatamente. né? Sono devido ao ronco. Então, por isso que tratar ronco é essencial. E vai salvar o seu casamento, seu relacionamento. E vai salvar a sua vida, né? Exatamente. Porque o ronco também causa problemas cardiovasculares. Amanda, quando a gente vai falar sobre sono e exercício, eles têm uma íntima relação, não tem? Sim. O que você fala para as pessoas que estão aí querendo até emagrecer, estão tentando ajustar o sono? Onde é que entra o exercício nessa história? Olha, na verdade entra de 2 formas. Primeiro, pessoas que praticam atividade física tendem a dormir melhor. Mas para você praticar sua atividade física, você tem também que estar dormindo bem. Então eles não se separam. Eu recebo muitos casos no consultório de pessoas que não conseguem encaixar uma atividade física porque não conseguem acordar cedo, porque não conseguem dormir cedo. Então, ter que acordar às 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã para poder estar numa academia, você tem que ter tido um sono de qualidade. Mas, então, às vezes, é ideal trabalhar primeiro o sono, ajustar o sono, começar a arrumar essa casa e aí depois começar a praticar uma atividade física. Então, depende de cada caso, entende? Por exemplo, rapidamente, se teve uma noite de sono ruim, o teu desempenho no teu treino vai ser pior. Sim. Você vai estar com menos força, você vai estar menos concentrado, independente de qual for o teu treino. E a chance, você falando isso, eu lembro muito nos treinos da gente, a turma do triatlon, cara, é visível o dia que você não dorme bem. Primeiro, que você não vai render, esquece. E a chance de você se machucar é alta. É muito alta. A tua concentração vai estar menor. Então, é menos concentrado, a tua resposta rápida vai estar bem diminuída. Então, dependendo do treino que você estiver fazendo, a tua chance de lesão ela é muito maior. Então, é importantíssimo dormir bem.
Eu costumo sugerir assim, para quem quer fazer atividade física e começar a dormir melhor, escreve, pega um papel e anota todas as atividades que tu faz ao longo do teu dia, com hora. Eu acordo esse horário, tomo café esse horário, deixo meu filho no colégio. Procura uma brecha para tu encaixar a tua atividade física e coloca o teu sono um pouquinho para antes. Se você costumava dormir 11 horas, tenta dormir às 10. Você dormir às 10, tenta colocar para as 9. Você vai ver a mudança de vida, de qualidade de vida que você vai ter depois de um mês que você começar a fazer isso. Porque tu começa a organizar a tua vida. Nunca fica só no planejamento. Eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer aquilo. Você não se planeja. Mas se fizer isso, em um mês você vai estar bem melhor. Você sabe que eu pensei aqui de uma coisa que ajuda. Na realidade, assim, o exercício já ajuda no sono. Uhum. Quando eu voltei a nadar, a natação é uma coisa assim, é uma mágica. Você que tá assim, entupido de melatonina e tudo. Vai nadar. Vai nadar. Cara, quando dá 9 horas da noite, eu tava caindo. Eu não tava aguentando mais, sabe? Porque na hora que você fecha o olho, parece que o corpo relaxa. Não é aquele sono que vai ser... você tá entendendo? Diferente um pouco da musculação, porque a musculação, crossfit, o teu corpo ele tende a ficar um pouco mais contraído. Então assim, você tem dor muscular, você tem dor articular às vezes, então isso pode dificultar o sono. Então para quem começou a praticar uma atividade física dessa forma, que é atividade física resistida, é interessante até utilizar alguma suplementação para melhorar um relaxamento, é o oposto da natação. E fazer pela manhã também, é interessante. O exercício físico, né? Pela manhã. Não, aí vai muito do que você falou, né? Eu sou matutino. Eu tenho que acordar fazer exercício 5 horas da manhã, pra mim é ótimo. A minha esposa já não. A minha esposa parece que não pega no tranco e ela... E se eu for pro final da tarde, pra mim parece que não rende. Outra coisa que eu ia te perguntar, Lu, que a gente vê muito é o seguinte... Aquelas pessoas que chegam um dia, o dia foi punk, foi porrada, aquela coisa toda, aquele estresse. Aí eles começam o seguinte, antes de usar melatonina, geralmente o primeiro canal é o álcool. Qual é o efeito? Eu queria que até a Amanda também pode falar um pouco sobre isso. Qual é o efeito do álcool pro sono? Porque às vezes a pessoa acha que beber ali fica tontinho, é aqui que eu vou. Relaxou e aí vai. Vai mesmo? Então, o que o álcool faz? As pessoas... imaginam que o álcool te coloca para dormir. Realmente ele relaxa e faz você, como se tivesse, ele te dá um empurrão. Então você cai ali no sono, pega no sono. Só que o teu sono é um sono superficial. Ele diminui principalmente o sono profundo. Então veja, quando você ingere alguma bebida alcoólica, você vai dormir mais rápido, ou seja, pegar um sono mais rápido. Mas você não vai ter sono profundo. O teu sono vai ser um sono superficial. Por isso, muitas vezes, quando você ingere bebida alcoólica, né, bebe, você acorda com ressaca. Porque você não dormiu bem. Realmente, você não entrou em sono profundo, sono REM também diminui. Então, principalmente o álcool, ele vai diminuir o teu sono profundo, que é o N3, que é a fase 3 do sono. Vai te deixar sempre num sono superficial. E aí, quando você acordar, você vai estar cansado, com ressaca, com dor de cabeça, né? Então, o álcool não deve ser utilizado para dormir. Deve ser utilizado de outra coisa. Ele relaxa muito mais a musculatura. Então, se você ronca naquela noite, se você já ronca normalmente sem álcool, na noite que você ingere o álcool, você vai roncar muito mais. E outra coisa preocupante é a apneia. Se você tem apneia do sono, que você não percebe, porque a grande maioria das pessoas que roncam tem apneia do sono. Ou seja, por trás do ronco tem esse distúrbio do sono. A pessoa está parando de respirar. Quando ela bebe, que ela ingere o álcool, ela faz 3 vezes mais apneia na noite. Então, o risco para uma pessoa que tem apneia, quando ela bebe, é muito maior. Ou seja, uma verdadeira ilusão de que beber vai ser melhor para o teu sono. Uma verdadeira ilusão. Acredito que entra até na ilusão das medicações. Das medicações utilizadas para induzir o sono. Zolpidem, por exemplo. Você tem você consegue dormir mais rápido, mas isso não necessariamente significa um sono de maior qualidade. Amanda, não sei se a gente vai trazer polêmica aqui, mas você acredita que a maioria das pessoas, 70%, 80%, 90% das pessoas que usam medicações, a gente pode falar sobre canabidiol, pode falar sobre Zolpidem, sobre a própria melatonina, que hoje em dia fica mais fácil. Você acredita que essas pessoas, na realidade, elas estão se enganando? Porque, assim, teriam coisas que seriam muito mais fáceis para elas fazerem, como a gente falou, tirar o celular,
fazer um exercício físico, se alimentar melhor, porque a gente ainda não falou sobre isso, mas os alimentos também vão trazer, vão competir ali na hora do sono. Você acredita que essa banalização é porque as pessoas querem o mais fácil? Com o mais fácil é certeza. tomar um remédio. Não, com certeza, não tenho nenhuma dúvida. Porque é muito mais fácil você ir na prateleira de uma drogaria e comprar uma melatonina e comprar um Zolpidem. Enfim, é muito mais fácil fazer isso e as pessoas querem uma resposta mais rápida. Porque a outra forma, você tem que mudar o teu estilo de vida. Você tem que deixar de se alimentar até tarde. Teu corpo precisa entender que você está descansando. Então você está entrando no modo offline. Então no modo offline você não está digerindo nada. No modo offline você não pode comer. Então você tem que comer. Teu estômago começa a deixar de digerir os alimentos por volta das 18. Então, comer no máximo até as 20 horas, desligar todas as telas, fazer uma atividade física mais cedo. Então, existem vários pontos que você pode mudar na tua vida completamente antes de começar uma medicação. Só que a mudança, ela é um pouco mais difícil, e eu entendo, do que tu ir num supermercado e comprar. Mas olha só, é só um recado, eu acho que reforçando o que você falou. Às vezes as pessoas agindo de sono, às vezes um pequeno passo de, poxa, a família toda deita 9 horas. Não, deita, e aí vem a deita polêmica. 8h45, deita 8h30, e você vai, se você diminuir 15, 20 minutos por semana, no final de um mês você vai conseguir uma melhora. Sim, Não, você vai falar. polêmica. A família, a mãe e o pai querem que o filho durma cedo. Mas eles só dormem 11 horas, meia-noite, 1h. Ou então o contrário, a mãe quer dormir cedo e o filho também não dorme cedo. Na verdade, se a tua casa tem mais de uma pessoa, se você já tem você e o seu marido e mais um filho, o ideal é que se tenha uma rotina do sono de família. Sim. Parece uma coisa do outro mundo quando a gente fala isso, né? A Da rotina casa, da né? casa. Então é uma higiene do sono para toda a família, para toda a casa. Então existe essa rotina, toda a casa precisa mudar. Eu vou dizer para vocês que o exemplo, toda vez que a gente fala sobre o exemplo da raça, é exatamente assim. Lá em casa a janta tem o horário da janta, final da noite, se quiserem comer alguma coisa lá para as 8 horas, 8h30, vai todo mundo sentar para comer fruta, não vai comer nada pesado. Uhum. E 9 horas está todo mundo, eu não tô com sono, problema. Mentira, cara. Depois que você bota Deitou, na cama, vai 9 dormir. horas, já a gente leva todo E mundo. é uma rotina, você adapta, você ensina teu cérebro que aquele momento ali, aquele É o horário. horário, é o horário de dormir. E eventualmente sair disso daí, tudo bem, né? Tu não pode fazer a exceção à tua vida. A rotina tem que ser horário. Meninas, olha só, estamos acabando o nosso podcast. Foi maravilhoso. Eu sei que se a gente for falar de sono aqui, a gente tem muito mais pra gente falar. Uhum. Mas eu acho que deixa um gostinho de quero mais, porque depois a gente pode trazer só sono e esporte, sono e Muita coisa. obesidade. A gente traz mais tarde. Mas eu queria primeiro agradecer vocês e eu queria que vocês deixassem redes sociais. Lu, suas redes sociais e o seu podcast de novo, por favor. Então, estou à disposição nas nossas redes. @doutora Luciane Zufo, tudo junto. Zufo, Z-U-F-F-O. Olha, só os amigos que vão saber, Zufo. Vamos lá. @sonovitar. Temos o nosso podcast, Sono Podcast, doutora Luciane Zufo. Pode procurar pelo meu nome também, vai encontrar lá no YouTube. E nós estamos, assim, com muitas informações sobre sono para você, em todas as áreas, né? É importante olhar para o sono. E a minha mensagem é que você valorize o sono. Não despreze. O sono é extremamente importante. Ele vai impactar diretamente em toda a sua vida. No seu rendimento, na sua saúde, na sua qualidade de vida. Vai te deixar uma pessoa mais feliz, mais saudável, mais bonita também, se você dormir bem. Então, valorize o seu sono. Ótimo. Se você lembrar do Zufo, Z-U-F-F-O, rapaz, botou vai fácil, achar eu te rapidamente. encontro. Eu já fiz isso, tentando mostrar pra alguém. Amanda, suas redes sociais, seu podcast que ainda não voltou, mas vamos lá, YouTube e Então, Instagram. vamos lá. Rede social, tô sempre lá no Instagram falando sobre emagrecimento, sobre qualidade de vida, sobre mudar a vida de mulheres, transformar o metabolismo de vocês. Então, é Doutora Alcântara, D-O-U-T-O-R-A Alcântara. Doutora mesmo, bem escrito por extenso. Por extenso. Também tô no YouTube, é Amanda Alcântara Médica, também tem muito conteúdo lá falando sobre jejum intermitente, falando sobre emagrecimento, falando sobre sono.
E estamos sempre por aqui também, nesse podcast. Vai e volta, tá aqui no Jeff Podcast. Vai e volta, estou por aqui. A gente ainda vai gravar outro hoje. Ela vai vir em dupla, só não vai na sequência, porque eu falei, não, vamos dar um tempinho, só pelo menos pula um, mas vamos. Um cafezinho. Juntos, né? Um cafezinho. Tomás, eu tenho certeza que uma das coisas que você não teve agora foi sono. Então, se você tem um amigo que ronca, se o seu cônjuge, se você tá com vergonha de falar para ele, só passa esse... Discretamente dá uma encaminhada. Assim, dá uma olhada nisso daqui, tá? Então você consegue adaptar para a sua realidade. Ó, beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast.